Ela será aberta e lida em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3, é o texto que serve de base para a nossa reflexão na noite de hoje, na quarta mensagem sobre casamento e família, que nós estamos nos propondo nesse mês de maio, considerado o mês da família, o mês do lar. Gênesis, capítulo 3. Os irmãos vão acompanhar assentados reverentemente a leitura dos 13 primeiros versículos. E assim nos diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa quarta mensagem sobre casamento e família, irmãos, o título da nossa reflexão hoje é A Família sob Ataque. A família sob ataque. No primeiro sermão do mês, nós falamos sobre Gênesis capítulo 2, verso 24, os irmãos vão de se recordar. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa e ambos serão uma só carne. Pois bem, irmãos, o cenário do capítulo 2, descrito por Moisés, é um cenário romântico, lindo, maravilhoso, não é? De novidade, aventura, de descobertas, de procriação, de vida a dois, de projetos. O capítulo 2, ele é assim um convite mesmo, desafiador. Mas eis que a vida não termina no capítulo 2. Eis que vem o capítulo 3, e o capítulo 3, irmãos, nos dá esse contexto. É um contexto da queda. É um contexto onde a família é atingida. É um contexto que nos informa, irmãos, de que maneira se iniciou o conflito dentro do lar. Por isso, o título da nossa reflexão hoje, Família sob ataque. O que nós veremos na noite de hoje? Nós veremos, irmãos, que a família que foi instituída e criada por Deus, desde o seu início, ela tem sofrido ataques. Então nós vamos ver a origem da desordem familiar. Depois nós veremos os efeitos do pecado no lar. E em terceiro lugar nós vamos ver a esperança da graça de Deus para a vida da família. Primeira análise da mensagem de hoje, a primeira lição que nós podemos tirar dentro desse texto.
O pecado, ele tem início na distorção da palavra de Deus. Por que a família vive sob ataque ou por que o primeiro lar sofreu esse ataque do inimigo? Porque o pecado começou com a distorção da palavra de Deus. Volte o seu olhar para o texto que está escrito no verso de número 1. O animal selvático, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Eu quero chamar a sua atenção porque uma das estratégias que o inimigo mais usa é, primeiro, distorcer a palavra de Deus e segundo, ele tenta fazer parecer ser palavra de Deus. Na verdade, nós vamos nos recordar que Deus disse assim: de todas as árvores vocês podem comer, do fruto de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então, Deus deu uma firmeza, Deus deu uma certeza, mas o inimigo não começa o diálogo dele com uma afirmação, ele começa com uma dúvida. Ele é mestre em plantar dúvida na nossa mente. O verso 1 diz: foi assim que Deus disse, não coma nada? É isso mesmo? Então observe como ele chega, irmãos, e ele já vai balançando a roseira. Ele já chega e vai abalando, ele já chega e vai plantando uma semente de dúvida no lar. Ele é mestre nessas coisas. O que a gente observa aqui, irmãos, é que ele diz: foi assim mesmo que Deus disse? Essa semente de dúvida, irmãos, ela é parte estratégica da ação do inimigo. E por que ele faz isso? Porque ele quer sim colocar em dúvida no nosso coração, no nosso olhar, a palavra dita por Deus, a orientação falada pelo Senhor. Depois ele vai dizer, depois que Eva responde: não é assim, ele falou isso. Ele retruca dizendo: é certo que você não vai morrer. Isso é conversa dele. Aí ele vem com as afirmações dele. Então, a primeira coisa que ele faz, ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Depois, ele se estabelece como verdade. Ele diz: eu garanto, é certo que não morrereis. A família está sob ataque toda vez em que, no meio da família, a palavra de Deus é colocada em dúvida. Todas as vezes em que a palavra de Deus for colocada em dúvida dentro do lar, entenda isso. Não importa quem esteja falando, é uma ação demoníaca. É uma estratégia que é usada desde o Éden para abalar primeiro a nossa confiança na palavra de Deus. A decadência da família ou o ataque que a família sofre, irmãos, começa quando a autoridade da palavra de Deus passa a ser questionada. Quando todas as coisas que se referem a Deus passam a ser relativizadas. Quando tudo aquilo que é valor cristão passa a ser questionado. Tudo o que coloca em choque ou entra em confronto direto com aquilo que Deus estabeleceu ou é a orientação da palavra de Deus deve ser detectado como uma ameaça do inimigo para destruir a paz do lar. A família está sob ataque quando dentro do lar a palavra do Senhor está sendo colocada em dúvida. Depois que ele balança a roseira, depois que ele abala o ouvido e o entendimento da mulher, nos diz o texto bíblico que a Eva, ela passa a olhar de uma forma diferente para aquilo que Deus disse: não se aproxime. Ela passa a ter um olhar diferenciado para aquilo que Deus disse: não coma. Depois da conversa do inimigo, ela começa então a olhar para a árvore. E a percepção dela já muda, nos diz o texto.
Ela começa a valorizar mais os desejos, nos diz o texto que ela percebe que é desejável. Então, aquela confiança da palavra foi abalada e ela passa então a se guiar pelo desejo. E depois então que ela olha para o fruto, para a possibilidade então de autonomia, porque ele disse, você vai ser igual a Deus. E ela fala, opa, isso é novo, isso bom, isso bom. Então, observemos bem que a família está sob ataque quando a própria hierarquia do lar passa a ser questionada. Deus já não é mais o centro, a palavra de Deus já não é mais o centro. Daí a gente entende, irmãos, que muitos lares sofrem e adoecem exatamente porque a palavra de Deus deixou de ser central. A palavra de Deus passou a ser questionada, ela passou a ser relativizada. Muitos lares sofrem e adoecem, irmãos, porque as opiniões humanas passaram a substituir os princípios bíblicos. Quando outras influências, a influência de amigos, de familiares, da empresa ou de outras coisas qualquer e até mesmo da sociedade, passam a ter mais influência do que a própria orientação da palavra de Deus. Muitos lares sofrem e adoecem porque os sentimentos passam a governar mais do que a própria verdade da palavra de Deus. Os sentimentos, os desejos, eles passam a ser mais importantes do que a própria confiança da palavra de Deus. Famílias saudáveis não são construídas apenas com amor emocional, mas elas são construídas quando se submetem à verdade da palavra de Deus. O pecado tem início com a distorção da palavra de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que nós observamos que a família está sob ataque, irmãos, é porque o pecado rompe relacionamentos dentro da própria família. O pecado rompe relacionamentos dentro da própria família. Volte o seu olhar para os versos 6 e 7. Dizem assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para si. O que a gente observa dentro desse texto aqui é que eles começam a ter um olhar diferente sobre o próprio corpo. Aquilo que antes não era vergonhoso, agora de repente passa a ser vergonhoso. Aquilo que ela tomou para si, achando ser bom, ela vai compartilhar sem saber que a contaminação já está na família. E agora ela vai levar isso ao marido. E nós não estamos falando de culpa aqui, ela é culpada e ele não. O objeto dessa reflexão não é esse, é dizer como o pecado faz. O pecado contamina. Então agora passam a surgir algumas coisas que até então não entraram no texto. Não havia no texto. E Moisés vai relatar culpas. Culpas passam a ser observadas. Vergonha passa a ser observada. Medos também. Acusações também. Adão culpa Eva. Eva, ela vai culpar agora a serpente, ou seja, o pecado vai dividir o casal, vai dividir e destruir a comunhão. O texto seguinte, irmãos, no verso de número 9 diz: onde estás? Ouvi a tua voz. Depois ele fala: vi que estava nu, tive medo, me escondi. O pecado, irmãos, ele surge de forma muito sutil. Não imaginemos nós que o inimigo ele vem com um grande arsenal contra a família.
ele nunca vem com um grande arsenal. Ele não precisa de um grande arsenal. Ele precisa apenas plantar a dúvida. Quando ele planta a dúvida, o resto se faz naturalmente. Então não pensemos nós que ele vai parar na frente da nossa casa com um disco voador, com luzes, megafone chamando e testando. Não, ele é sutil. Vem nas palavras, vem nas sugestões de Deus não quer que você seja como ele. Você é forte, você é grande, você é poderoso. Olha bem para você, veja bem a sua força, olha a sua habilidade. É assim que ele vem. E aí nós começamos a achar que podemos viver, sim, sem Deus, sem a palavra dele, relativizando todas as coisas, porque afinal de contas, como disse o diabo, é certo que não morrereis. E a gente passa a acreditar mais nessas outras coisas, sem perceber que é uma arma do inimigo que nós estamos escolhendo e acolhendo, nós estamos abrigando. O que nós percebemos aqui neste cenário, irmãos, é que o capítulo 2, onde reinava a paz, a graça, o conhecimento do homem para com a mulher, a bênção da procriação, naquele lugar maravilhoso, num jardim, num paraíso, onde eles desfrutavam diariamente da presença de Deus, o pecado rompe com todas essas coisas. O pecado divide, o pecado passa a olhar o outro como o culpado. É interessante quando a gente observa essa transferência de culpa. Deus chama Adão, ele é o primeiro, ele é o homem, ele é o responsável, ele é o cabeça. Ele culpa quem? Eva. Ele fala, a mulher que me deste. Em outras palavras, eu não pedi nada, hein? Estava na minha. O Senhor que inventou. Eva, vamos conversar? Não, eu não, a serpente. Quem criou a serpente? Foi o Senhor. Observe muito bem como sempre a tentativa é de jogar a criatura contra o Criador. Tudo vai contra Deus. O inimigo, irmãos, ele vai atacar e atacou e vai continuar atacando tudo aquilo que Deus criou. Por isso, o título da mensagem, Família sob ataque. É impossível nutrir e construir um lar saudável sem que haja arrependimento. Onde há dedos apontados, culpas transferidas, é sinal de que ali reina o pecado, a divisão. Muitas famílias vivem, irmãos, exatamente assim, por trás de máscaras, como se fosse um baile de máscaras. Muitas famílias vivem em um silêncio emocional muito grande, o diálogo já se foi. Muitas famílias vivem em orgulho profundo. Eu não errei, quem errou foi o outro. Muitas famílias vivem em um distanciamento social. Eu estou ali, eu tenho para onde ir, mas não há diálogo mais ali. O pecado, irmãos, precisa ser, primeiro, identificado, confrontado e confessado, pois o pecado não confessado sempre gera segregação, sempre vai gerar separação. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, família sob ataque. Nós observamos nesse texto que quem procura a família para resolver a ferida que está ali é Deus. Deus é quem procura a família caída. Volte o seu olhar para os versos 8 e 9. Os versos 8 e 9 dizem: quando ouviram a voz do Senhor, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e clamou e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A pergunta é dada por Deus, é feita por Deus, e a pergunta é: cadê você? Onde você está?
Você não está mais aqui no nosso lugar de sempre, do café no final da tarde, do pão de queijo no fim da tarde, às margens do rio. Onde está você? Por que você não está aqui? Você está faltando ao nosso encontro? É claro, irmãos, que quem escreveu isso foi Moisés, e aqui é uma figura de linguagem como se Deus fosse pego de surpresa. Não, Deus não é pego de surpresa. É uma forma de Deus dizer, eu sei que você não está aqui. Parece título de filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei que você não está aqui. Então, onde está você? Eu quero que você se veja. É hora de você se enxergar, porque eu sei que você não está. É uma pergunta, irmãos, que rompe um silêncio que foi estabelecido pelo medo, e vai denotar que algo de errado está ocorrendo no paraíso, e isso precisa ser identificado e restabelecido. É Deus quem vai em busca da família. É Deus quem toma iniciativa de perguntar, é Deus quem quer restaurar, porque só Ele quem pode fazê-lo. Deus não abandona imediatamente um lar em falta. Ele vai visitar. Ele quer o diálogo, Ele quer um momento de sentar, de conversar e estabelecer as coisas, porque isso denota o cuidado dEle. Ele não criou e abandonou, Ele criou e cuida, visita e fala. Demonstra a preocupação do Criador, a sua responsabilidade, e por outro lado Ele responsabiliza. Você me deve uma resposta. Onde você está? É uma pergunta que não pode ser calada no final daquela tarde. A primeira iniciativa restauradora sempre parte de Deus, nunca parte do homem. O homem cria caso, o homem cria problema, a mulher também. Mas quem tem a palavra de restauração e a oportuniza é um só, que é Deus. Isso revela a graça dele, o cuidado dele, o amor dele, que ele deseja oportunizar. Ele precisa que haja uma aproximação, uma resolução. Ele deseja a cura de algo que não está bom. A hora é de restauração. O tema da conversa daquele dia seria esse. O que está pegando? Vamos sentar e vamos conversar. O homem foge. A mulher transfere culpa. Deus busca a família. A família está sob ataque. E quem a defende é Deus. É Deus quem ampara. Toda restauração familiar, irmãos, começa quando Deus entra novamente no centro do lar. Todo ataque precisa, sim, da centralidade da voz de Deus. Sem essa centralidade, a família continuará sob ataque e não haverá quem a defenda, enquanto não houver a oportunização pela palavra de Deus. Talvez existam, irmãos, e é normal que haja, casamentos frios, distantes, relacionamentos quebrados e, como disse o Senhor, filhos contra pais e pais contra filhos, filhos distantes. É comum que haja também dores antigas, feridas não curadas, não cicatrizadas, feridas abertas, lágrimas que o outro não vê sendo derramadas. Mas Deus continua visitando a família e perguntando: onde estás? Deus continua oportunizando e buscando a família. É necessário que haja um posicionamento, volta de um diálogo, porque a pergunta do Senhor permanece: onde estás? Uma quarta e última lição, irmãos, que nós podemos retirar desse texto, sem esgotá-lo naturalmente: a família sob ataque, irmãos, revela que a esperança da família está na promessa de um Redentor. A esperança da família está na promessa de um Redentor. Volte o seu olhar para o verso de número 15, embora nós não o tenhamos lido, mas o verso de número 15 nos diz:
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É essa aqui, irmãos, a anunciação de Jesus. Esse descendente que ele está se referindo aqui é o Verbo de Deus, é Jesus. A restauração contra todo o pecado reside em Jesus Cristo. A família precisa entender, irmãos, que ela precisa de um resgatador, que ela precisa de um redentor, e quem vai prover é um só, o Criador dessa família. Mesmo em meio ao juízo, Deus anuncia esperança. Mesmo em meio ao caos, a palavra de Deus inspira esperança. A promessa da descendência está apontando para Jesus. Observe muito bem que Deus não está dizendo para o homem: você é o responsável, você é a solução. Ele não está dizendo para a mulher: você é a responsável, você é a solução. Ou aguardem as coisas melhorarem ad eternum. Sabe lá Deus quando? A palavra do Senhor não é essa. A palavra do Senhor para a família é: a família precisa do resgatador, do redentor, chamado Jesus. A Bíblia inteira vai contar a história da redenção de famílias pecadoras que foram salvas, resgatadas e transformadas e passaram a desfrutar da comunhão com Deus por meio da ação desse Salvador chamado Jesus. O que nós observamos aqui nessa palavra de Deus para a família, irmãos, é que a graça de Deus, o chamado da bênção de Deus, precede, vem antes de todo e qualquer mérito humano. A graça precede, vem antes da ação de qualquer mérito humano. A salvação da família não nasce na capacidade dos seus integrantes. A salvação da família nasce na iniciativa soberana de Deus. A plena restauração reside unicamente na ação redentora de Jesus. A família precisa dessa ação plena de Deus. Os nossos filhos precisam dessa ação da plenitude do Senhor Jesus Cristo. O lar está sob ataque. E repito, esses ataques são sutis. São leves, mas profundos. Podem ser imperceptíveis, mas são danosos, tremendamente danosos. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, todas as famílias enfrentam os efeitos da queda. Todas foram afligidas. Todas sofrem e todas precisam se voltar para Deus. O Evangelho, e somente o Evangelho de Cristo, irmãos, é quem vai oferecer e pode oferecer e tem autoridade para oferecer reconciliação, perdão, diálogo, restauração, esperança e redenção plena em Cristo. Somente o Senhor tem esse poder. Todas as famílias estão sob ataque, a sociedade está sob ataque, a igreja está sob ataque porque a igreja é formada por famílias. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igrejas fracas. Precisamos sim do Senhor na centralidade do nosso lar. Famílias, elas não são destruídas apenas por conflitos externos ou internos. Elas são destruídas, irmãos, pela presença do pecado. E só podem ser resgatadas, restauradas,
pela ação graciosa do Senhor. Nossas famílias precisam de Deus. Nossos filhos precisam de Deus. Os maridos, as esposas precisam de Deus. A família tem estado sob ataques pesados, sutis, desde o Éden, como estamos vendo na noite de hoje. Precisamos, irmãos, nos escudar na centralidade da palavra de Deus. É preciso que haja tempo para isso e qualidade de tempo. É preciso que os televisores sejam desligados. É preciso que os celulares sejam desligados. É preciso que essa palavra seja aberta. É preciso que aquela mesa esteja preparada e ao redor daquela mesa a palavra de Deus lida e exposta. É necessário que as famílias voltem a orar. É necessário que as famílias acreditem no poder da oração. É necessário que as famílias creiam na palavra de Deus. É necessário que as famílias coloquem em xeque toda e qualquer ideia de soberania de que podemos todas as coisas. Não, nós não podemos todas as coisas. Nós precisamos da graça do Senhor. É necessário que tenhamos, irmãos, um tempo dedicado a isso. É necessário que busquemos dar essa oportunidade, porque nós estamos tratando das vidas mais importantes do mundo. A vida da esposa é a vida mais importante do mundo. A vida do marido é a vida mais importante do mundo. A vida dos filhos, a vida dos pais. São as pessoas às quais amamos. Nós não estamos tratando de pessoas estranhas. Estamos tratando das pessoas com quem nós firmamos aliança diante de Deus. A família está sob ataque. Precisamos do escudo da palavra de Deus no nosso lar. Que esse escudo nos proteja. Que esse escudo esteja dentro do nosso lar e que ele seja usado. Não adianta apenas estar. Se ele estiver escanteado, se ele estiver escondido, se ele estiver deixado de lado, é necessário ser resgatada a palavra de Deus na centralidade do lar. Que Deus abençoe os nossos lares. Que Deus abençoe as famílias da nossa igreja, grande, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.